Peço licença para entrar na energia de vocês. Signo de Áries, energia de Touro. Caiu a carta do dilema. Não, já caiu mais aqui. Carta do dilema, 7 de copas, a alta sacerdotisa e energia do diabo. Então vamos lá. Lembrando que diabo é o nome da carta. Podia chamar ego, porque tá ligado muito ao ego. Pode falar de magia? Pode. Mas principalmente ego, né? Então a gente tem aqui questões de controle, de manipulação, tem um conhecimento, a alta sacerdotisa, um conhecimento profundo no inconsciente. Porém, tem aqui traição, tem vaidade, tem ilusão, tem erro, tem devaneios. É uma carta principalmente de promessas não cumpridas, principalmente de vaidade. A gente tá falando de Touro, né? De Áries, a energia de Touro. E aí a pessoa entra num dilema. A carta dos enamorados não é amor. Pode ser? Pode. Mas é uma carta que fala de escolhas, e escolhas difíceis. Então, o que o ariano está vivendo em relação à energia de Touro neste momento? A ilusão, a vaidade, promessas não cumpridas, como se for... E aqui, essa é uma carta que fala de escolhas, normalmente escolhas erradas. Então, tem uma ilusão. Quando sai essa carta aqui, normalmente tem um apelo sexual muito forte, mas apenas para prazer e não tem um compromisso, tá? Claro que aqui não é uma leitura particular, é uma leitura geral, então a gente pode estar falando também para algumas pessoas de magia, por exemplo, mas em geral é a falta de compromisso, é somente prazeres, então é isso que está acontecendo. Intuitivamente você percebe isso, você sabe disso, ariano, tá? Sua intuição não mente. 10 de ouros, que é a energia do dinheiro. Do dinheiro de forma que sobre, né, para filhos, netos, ter um legado. O eremita. Nossa, me deu um aperto. 9 de paus. 9 de paus, ele me fala de desconfiança. Tem uma abundância, uma prosperidade material. Essa é a carta do eremita ou do papa, que é a carta do taurino, ou seja, tem um padrão inconsciente aí que se repete, ligado à ancestralidade, que a gente pode estar falando aqui de traições. Então aqui, ó, 9 de... Olha como a pessoa está desconfiada. Peraí que saiu do foco. Tem uma desconfiança. Então tem algo ligado a dinheiro, a desconfiança, que é um padrão, que pode ser um padrão de traição, que vem da ancestralidade. Porém, você tem todos os recursos, energia do mago, para sair dessa situação. Todos os recursos. Então, afine a sua intuição, trabalhe os padrões ancestrais que estão aí, que precisam ser, que muitas vezes está se repetindo. Ligado a traições, tem algo que você fica desconfiado. Claro, não saiu traição direto aqui, mas tem uma carta de desconfiança. O 9 de paus é uma desconfiança, e é uma desconfiança grande, porque fala de rivalidade. Essa carta também fala de disputa, de obstáculos, né? Então tem aí um aspecto financeiro, familiar, onde você deixa um legado para os seus familiares ligados a finanças. É uma carta muito boa, mas aqui tem uma disputa, tem uma rivalidade, tem desconfiança. É um padrão que vem da ancestralidade, que precisa ser trabalhado, né? Talvez esse padrão já tenha se repetido com seus ancestrais, mas você tem todos os recursos para sair disso. Todos os recursos. Emocional, mental, físico, financeiro, tudo para sair dessa situação. Caiu aqui a carta da força. E a carta do 10 de copas. O 10 de copas é riqueza, é progresso, é abundância, é virtude, honra, realização plena, duradoura. 10 de copas. Amor, plenitude. Olha que lindo.
Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, isso só vem quando você assume a sua força, assume o seu lugar de poder, assume o seu lugar de valor. E o arcano da força, ele só surge na nossa vida quando a gente supera os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas dores. Então você está num processo de transformação geminiano e isso vai te levar à plenitude. Continue se trabalhando. Parabéns. 9 de ouros. Uau! E o rei de ouros, o toque de Midas. Então tem aqui o rei de ouros, o toque de Midas, onde toca vira ouro. Toda carta real traz um fechamento de ciclo, uma transformação, uma mudança, né? E junto o 9 de ouros, que é a carta do usufruir da matéria, usufruir do dinheiro. Então a energia taurina tá aí abundante para os cancerianos que eu estou me conectando agora. Parabéns, canceriano, continue. Espero que ressoe com todos os cancerianos aqui. Rainha de ouros, que é o domínio, que é o controle, inclusive material. Domínio. Nossa, domínio da matéria. Ela tem uma força, essa energia. Lembrando que não é mulher, homem, é a energia desse arcano. É uma carta real, fala de fechamento de ciclo. Caiu a torre. Ô, Leão, o que tá acontecendo? Daí caiu muito, deixa eu pegar, vou tirar mais uma carta, por favor, para clarificar. Falei uma, caíram 3. Vamos lá, vamos aceitar então. Bom. Tem uma exaustão, 10 de paus, ele me fala de uma exaustão, de um esforço, de um recomeço, de trabalho, de redefinição de planos, de metas, de novos caminhos, investimento a longo prazo. Tem um 7 de paus que ele me fala de vitória, depois de, sabe, é como se você tivesse que, no outro tarô, a madeira tá assim, ó, o 7 de paus, assim, eu tô me defendendo, tô lutando. Então, é uma vitória, mas é uma vitória, assim, depois de uma batalha, de uma luta. E o 10 de paus é uma carta, assim, de que eu preciso de um novo caminho. É a carta da exaustão, do burnout, isso daqui. Né? De carregar o mundo nas costas. Então, a gente tá falando de muito trabalho, de pessoas que tentaram tirar o que é seu por direito divino, e você conseguiu essa vitória, mas ó, o 8 de copas, que é a carta da perda, da desilusão, de erros, de fracasso, de grandes prejuízos. Essa carta também mostra, é uma carta que antecede a felicidade. Portanto, existe uma dor, algo que precisa ser trabalhado dentro de você para que você chegue no 9 de copas, que é a felicidade. E aí a gente tem a torre. Então, quando não se trabalha essa situação, Leão, vem a torre. E aí? A torre é sempre a queda da ilusão. Então, se você estava construindo uma ideia, um relacionamento, um projeto, mas ele estava pautado em ilusões, uma hora isso cai, a torre vem. Os raios da verdade vêm, desabam tudo, vai tudo por água abaixo, e aí? É muito ruim. Quando sai a torre é um momento de muita dor, mas muita dor mesmo. Porém, depois é maravilhoso, sabe? Depois a pessoa consegue... como se diz, ter uma outra vida, né? A gente sai da dor, sai da ilusão e aí as coisas começam a florescer, a fluir. E tem aqui, né? Toda carta real é uma carta de transformação. Então você está passando por uma transformação. Aqui é uma transformação na área financeira. Claro que pode envolver pessoas, tá? E dói pra caramba a torre.
mas depois é maravilhoso. Então, assim, aguenta firme, né? Tem aqui realmente um prejuízo emocional, financeiro, um estresse imenso. Aqui é a carta do burnout, trabalhou demais, leonino, você tá num cansaço, né? Mas tem vitória, tem vitória. A carta da torre é uma carta dolorida, mas é uma carta muito boa, ainda mais junto com a rainha de ouros, que é o domínio do material. Então você consegue sair dessa situação e sair bem dessa situação, tá? Melhor carta do tarô. Tinha que ser. Uau, junto com vitória. Então vamos lá. Energia de Virgem, a melhor carta do tarô, que é o arcano do sol, que é a verdade, que é o sim absoluto, que traz a clareza das coisas. As coisas vêm para a consciência de forma clara, de forma perceptível, de forma a... nada fica oculto, né? Tem uma vitória, aqui é os 6, ó, os louros da vitória, tá vendo a coroa de louros? Os louros da vitória. Tem uma vitória, seja o que você estiver aí passando na sua vida, vem essa vitória. Porém, muito cuidado com a nostalgia, com dores e traumas, mesmo que inconscientes, da infância. Porque essa carta aqui, o 6 de copas, é a carta da angústia, da lamentação, sabe aquele assim, ai, que coisa, da nostalgia, que você fica lá remoendo o problema, remoendo o problema, remoendo o problema, e aí você perde essa vitória e esse sol que tá brilhando na sua vida agora. Então, tudo bem, tem dor? Todo mundo tem. Trabalhe essa dor em terapia. Não fique alimentando essa dor, porque aí você perde grandes oportunidades de luz, de harmonia, de crescimento, ok? Uma transmutadinha aí na energia. Quando fica muito na lamúria, a frequência energética baixa, né, Virgem? Lembrando que reclamação acaba virando hábito. Caiu a carta da dor, do sofrimento, do coração partido. Página de copas. As de espadas. Ó, Libriano. Interessante que eu fui analisar uma pessoa que é do signo de Libra. Não foi com tarô, não. Foi com a mesa radiônica. Ela, nossa, eu tô me sentindo muito cansada. Eu falei, eu vou olhar na mesa o que tá acontecendo. Ela falou, nossa, não... tá muito forte esse cansaço, além da conta. Aí era uma energia de inveja que tava ali. E interessante que ela também é do signo de Libra. E saiu aqui carta da inveja. Tem uma força do universo para que você supere isso, para que você tenha uma destreza mental para sair dessa dor. Saiu a carta da dor, o 3 de espadas, tá? O pajem de copas, ele fala de uma imaturidade, fala de confiança, de dedicação, mas ao mesmo tempo, sabe um adolescente que tá apaixonado? Tem uma imaturidade aqui. Apesar de ser muito bem intencionado. Então tem uma dor, uma imaturidade emocional. O universo tá te dando aqui energias mentais para sair dessa dor aqui. Aqui é uma energia, inclusive, do signo de Touro. Quando tá na sombra, que é a escassez, a perda, a falta, o medo de perder. Mas esse tarô é tão interessante, esse desenho aqui, porque apesar da dor, da escassez... Aqui é humilhação financeira. Tá vendo que no cantinho tem uma chave? Tá no foco? Significa que a pessoa tem todas as condições para abrir essa porta e sair dessa escassez. Mas é uma carta que diz que a pessoa, ela mesma não consegue pedir ajuda. É só ir lá e bater na porta, ou abrir a porta, ou pegar a chave, ela não consegue abrir.
apesar de ter todas as condições para isso. Então essa dor é uma dor, claro, ó, mas tem um grande aprendizado aqui. Você consegue sair dessa situação. Lembrando que tem uma imaturidade, apesar da boa vontade, tem uma imaturidade emocional. O universo te dá força mental, ideias, raciocínio, clareza para você sair dessa situação. E aí você entra no domínio da matéria, no sentido positivo, no domínio da materialidade. Cuidado para apenas não entrar no controle, no apego, tá? 8 de espadas. O escorpião. Rainha de paus. Ai, eu adoro a rainha de paus. É a rainha da verdade, da fidelidade, da lealdade. Nossa, que lindo. O imperador. Rei de paus, cuidado. 6 de paus. Bom, vamos lá. Tem alguém que era mascarado aí, ou para algumas pessoas, para algum escorpiano ainda não percebeu, ou alguns já perceberam, que é mascarado. Tem lá um eu faço, eu aconteço, eu realizo, mas é um mascarado. Sabe aquela pessoa, tipo, não, que eu sou o máximo. Às vezes a pessoa não verbaliza, mas lá no fundo ela sente isso, né? Que é o cavaleiro de paus. Apesar de ter um grande movimento, uma grande ação. Só que, junto com o 8 de espadas, aqui é uma carta que pede transformação. É algo que você... É um medo, é algo externo, que você, é um medo que você não tá... talvez não tenha consciência disso, é inconsciente. Que você precisa trabalhar esse medo te aprisiona, escorpiano. Ligado aí a alguém que... Claro que é inconsciente. Alguém que... Sabe aquela pessoa que... Não é Dom Juan. Dom Juan é o cavaleiro de copas. É aquela pessoa que... Como é que eu vou explicar? Que faz e acontece. Aquela pessoa... que tem uma bravura, que tem que eu sou arrojado, que eu sou isso, mas muitas vezes isso é mascarado, sabe? E aí você tá um pouco dominado por esse medo, pode ser em relação a essa pessoa que você não enxergue, que você precisa... E assim, essa carta diz que basta você tirar essa venda dos olhos aqui, você consegue sair dessa situação. Depende única e exclusivamente de você. E aí quando você toma... Então tem uma dor, tem um bloqueio interno, escorpiano. Quando você assume a sua bravura, a sua força, se alguém pisou lá no seu calo, você vai sair dessa situação de medo, vai decidir, ou já está decidindo, né? Para alguns está acontecendo, para outros vai acontecer, é uma leitura geral. Você vai decidir quem merece e quem não merece com você. É um momento de confusão mental, é um momento de turbulência, é um momento de turbulência emocional, mas você decide quem merece e quem não merece ir com você. Porque do jeito que tá, não tá bom, você tá dominado pelo medo, pelo controle, estão te controlando. Seja um controle interno ou um controle externo, ou alguém te colocou algum medo, ou esse medo é seu, enfim. Mas a hora que você assume a sua força, o seu valor, o seu poder, você sai dessa situação, decide quem vai e quem não vai com você. Por quê? Porque a sua energia, escorpiano, é a energia da rainha de paus. O que é a rainha de paus? É a verdade. É a força, é a lealdade, é uma energia de justiça. É uma energia de segurar um leão na unha, assim, sabe? E dar conta das coisas com muita verdade, com muita luz. Olha quantas luzes tem aqui. Aqui sai do foco. Com muita luz. Com muita maestria. É a bruxa do tarô. Ela tem um gatinho aqui nos pés. Mas é uma bruxa no sentido positivo de transformação. De transforma tudo ali, tá?
E na sequência tem a energia do imperador, que é a união de todos os reis do tarô, que é o domínio, que é o controle. Portanto, saia deste medo, estavam tentando te controlar, decida quem merece, quem não merece estar na sua vida, assuma o seu lugar de poder, o seu lugar de poder, o seu lugar de valor, o seu lugar de escolhas para decidir para um outro caminho. E aí você entra nas energias da rainha de paus e do imperador. Eu amei, escorpiano. Parabéns. Bom, tem o 10 de ouros, que é energia de família, de dinheiro, de prosperidade, de legado, de inclusive deixar para os filhos, netos, bisnetos essa materialidade. Ao mesmo tempo tem uma energia de inveja. Ó, carta da inveja. Carta da posse, carta do controle, carta da escassez. Então tem recursos materiais abundantes e energia de inveja. Quando eu comecei a entrar na energia de vocês, eu comecei a bocejar, né, Sagitário? E a carta do dilema, de escolhas, normalmente escolhas muito difíceis, e em geral tá ligado às escolhas erradas. Então cuidado, abra os olhos. Você tem todos os recursos, energia do mago, para sair dessa situação. Tem uma energia forte de inveja sobre você, Sagitariano, sobre seu relacionamento também e da sua vida financeira. Tá? Energia de touro, que é a energia da matéria, do dinheiro, do ganha-pão, da beleza, dos prazeres, da segurança material, para o signo de Capricórnio. Daí pularam 3 cartas aqui. 4 de espadas, 7 de copas e as de ouros. Tem uma energia de 4 de espadas. O 4 de espadas é uma energia de... Depois do coração partido, depois do coração ferido, cicatrizado já está esse coração, você está num momento de reflexão. Você fala, bom, deixa eu analisar essa situação, deixa eu ver melhor essa situação. Então você entra num momento de recolhimento e... Peraí que meu gato não balança, Júnior. Entra num momento de recolhimento para reflexão, para análise, para meditar sobre os acontecimentos. Tem uma energia de 7 de copas, que é uma energia assim de vaidade, uma energia de imaginação, de ilusão, de promessas não cumpridas, de erros. E aí você se recolhe. Então aqui é a carta da desilusão, né? Então, e de alguma forma essa desilusão ela envolve alguma questão financeira, tá? E aí vem o As de Ouros. O As de Ouros, ele traz um impulso do universo para que você tenha os seus ganhos financeiros. Então, trabalhe essa desilusão, essa dor, essa perda, esse erro, fracasso, enfim, promessas não cumpridas. Você está tendo o apoio do universo para você sair dessa dor, tá? De pau, 6 de espadas. Você está decidindo quem merece e quem não merece com você. Rainha de pentáculos, que é o domínio da materialidade, da matéria, do ganha-pão, dos recursos. Agora o computador ligou, que estranho. E Rei de Paus. O Rei de Paus é um rei de prazeres, né? De dinheiro, mas principalmente de prazeres. E é aquele rei, sabe, energia de Walt Disney, de príncipe encantado, mas no sentido assim, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu posso, eu sou o máximo. Na mitologia, ele mata um leão aqui, ó. Na mitologia grega, esqueci o nome dele na mitologia, mas é aquele que vai lá e mata o Minotauro, enfim. Então ele tem uma
uma energia de ação muito grande, ligada às questões materiais, e você está decidindo quem merece e quem não merece ir com você. É como se houvesse, mais uma carta, por favor, é como se houvesse uma desilusão. Por que o aquariano precisa decidir quem merece e quem não merece ir com ele? Pagem de copas. Houve uma imaturidade emocional. Você se iludiu com alguém. Uma imaturidade emocional. Agora que você enxerga as coisas, você está decidindo quem vai, quem não vai com você. É um momento de turbulência emocional, confusão mental, tá tudo em processo. Mas na sequência, você, assim, assuma o seu rei de paus, a sua força, o seu movimento, a sua ação para essa mudança. É necessário, é importante, e aí você entra na energia da rainha de ouros, que é o domínio do material. Só cuidado com o controle. Só cuidado com o controle e com o apego excessivo. Valete de paus, rainha de ouros. Nossa, rainha de ouros tá saindo em vários signos. 7 de copas e enforcado. Ô, gente, que passa? O que tá acontecendo? Então, vamos lá. 3 de paus é uma energia assim de eu tô agora olhando pro horizonte, indo pro mundo, novas escolhas, novo movimento, saindo de uma paralisação. É a carta que sucede o 2 de paus. Lembra que assim, parado feito um 2 de paus? Agora não. Agora eu começo a me movimentar, eu saio da paralisação, eu saio do planejamento e vou pro mundo, olhando pro sol, pro horizonte, novos caminhos. Porém, existem obstáculos, a energia do enforcado, e normalmente são obstáculos, olha como o sol tá aqui na cabeça, obstáculos internos. Ele não tá enforcado, né, gente? Apesar da carta chamar enforcado, ele tá pendurado pelo pé. E um pé só. Ele consegue soltar. Então, os obstáculos, eles são transponíveis. E existe muita ilusão. 7 de copas, olha lá, ilusão de novo. Que é assim, devaneio, promessas não cumpridas. Aqui, ó. E o valete de paus, que é um... Sabe aquela pessoa assim, não, pode deixar que eu faço, eu vou, eu aconteço, eu realizo. Aqui, ó. Só que talvez essa pessoa que falou que ia fazer, que ia acontecer, não fez. Tem uma ilusão aí. Então você planejou, ficou preso na ilusão. Talvez isso tenha te bloqueado, mas você mesmo consegue se desbloquear, você mesmo consegue sair disso. E aí você entra na energia da rainha de ouros. Cuidado para não ficar preso no bloqueio, ou seja, ficar no bloqueio e ficar segurando, controlando. Solta, sai da ilusão e vai. E vai pro mundo. Com bravura, com ação, com determinação. Então, tem uma ilusão, tá? Um impedimento que você mesmo se colocou e que você pode sair disso, para que a energia da rainha de ouros, do material, floresça em sua vida.